Oi, gente! Nós estamos falando numa série sobre ter um casamento saudável, que, como todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de um investimento. É uma estratégia que nós precisamos usar é o tempo. Nós falamos que a primeira estratégia foi o caráter de Cristo. Então, assim que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que ser transformado do velho homem para o novo homem. Se a nossa motivação não estiver alinhada com o coração do Pai, nada do que fizermos poderá ser aprovado. E diante desse relacionamento que nós temos com Deus, essa intimidade no secreto, nós geramos os frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o caráter de Cristo, quando você já tem e desenvolve o caráter de Cristo, é muito interessante que, embora o fruto do Espírito, a parte do caráter lá está parte no espírito e parte na alma. E o relacionamento tem tudo a ver com caráter, porque você tem mansidão, fidelidade, domínio próprio, todas essas coisas, quando você desenvolve, você consegue evitar muitas frustrações, que é o nosso segundo ponto, que é evite frustrações. A gente já falou bastante, né, do caráter. Agora tem outras coisas que eu vou falar mais específico agora. Para você que é solteiro, como você pode evitar frustrações dentro de um relacionamento, mesmo antes de você falar, expressar o sentimento para você falar que você está interessado. Primeira coisa, o que seria a frustração? Frustração é a diferença entre expectativa e realidade. Quanto mais expectativa tem diferença, é a realidade e a frustração. Então você tem que alinhar, porque quando você alinha, você não fica frustrado. Vou dar um exemplo prático. Primeiro, quando você vai se relacionar com uma pessoa ou quando você está interessado, não procure saber só as qualidades, porque as qualidades é isso que te atrai, é que faz o romance, o relacionamento ficar bom, mas não é isso que vai trazer os problemas, as crises no relacionamento. Você tem que focar nos defeitos. Foque nos defeitos que são reais da pessoa, porque são eles que vai trazer divisão, que vai trazer momento de crises, intrigas. Foque nisso. Não significa que você vai só focar nisso, mas preste atenção nisso, porque você está alinhando a expectativa à sua realidade desses defeitos. Quando você percebe que esses defeitos são de ordem de caráter, tome cuidado, porque você pode ter efeito de ordem de ação, ordem de trauma dos passados e ordem de caráter. E de caráter é um pouquinho mais difícil, porque precisa de mais tempo para ser lidado. E se a pessoa não sabe disso, ela não vai aprender a lidar com isso. Então, foque nos defeitos e entenda. Você fala, nossa, essa pessoa é perfeita, então toma cuidado. Você deve estar cegado com a paixão. Ou você não tem um relacionamento suficiente de tempo para perceber os defeitos dessa pessoa. Aí você não vai ter frustração. A segunda coisa, tente ver os relacionamentos interpessoais. Como essa pessoa lida com a mãe, com o pai, com os irmãos, com as pessoas do sociocultural mais alto, mais baixo. Aí você vai começar a entender o relacionamento e provavelmente ela vai tratar da mesma maneira como ela te trata os familiares. As pessoas é um ponto mais importante para você evitar frustrações antes mesmo de você entrar no relacionamento. Saber como ela se comporta em sociedade e entre seus familiares revela como é o seu caráter. Sendo assim, é importante observar como ela interage com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas da mesma classe ou de diferente classe. Outro passo é o terceiro: conhecer os sonhos dessa pessoa, os objetivos dessa pessoa.
qual é os desejos, o chamado. Às vezes os desejos dela é ter 5 filhos e você quer ter apenas um. Ou ela não quer ter nenhum filho e você quer constituir uma família. São coisas que você não precisa estar dentro de um namoro, de um relacionamento para construir isso. Lógico, você tem que ter sabedoria para puxar o assunto e conhecer esses desejos, esses sonhos, mesmo os chamados. Algumas coisas muito específicas podem evitar frustrações quando você começa a saber um pouco mais da realidade. Sendo, se um cônjuge tem um objetivo e o outro planeja algo totalmente diferente, as frustrações serão inevitáveis. Portanto, é indispensável que você conheça bem quais são os sonhos, as vontades, antes mesmo de se casarem, de assumir qualquer tipo de compromisso. Faça um planejamento de quantos filhos, por exemplo, você querem ter. Se você quer casa na praia ou no campo, um pode ter chamado de missionário e o outro ele só quer ficar na igreja local. Logo, se esses assuntos não foram abordados no começo do relacionamento, causarão grandes conflitos. Outra coisa é, às vezes, um quer ser empresário e o outro quer ser funcionário público. Então, às vezes, vai ter alguma divergência nisso. Então, um tem que apoiar o outro em qualquer decisão. Estar em comum acordo desde o começo. Por isso que deve ter bastante conversa, saber certo mesmo. E um outro ponto que é o mais importante é compromisso com Deus, com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. A busca é uma coisa importante. Para você que é solteiro, comece a verificar essas coisas para que você possa evitar frustrações. Agora você que é casado, de que já está casado, continue trabalhando no caráter. Sabe a linguagem de amor, como você pode trabalhar não somente as coisas boas, mas também os pequenos defeitos, as pequenas coisinhas que podem trazer discórdias. Às vezes são coisas simples, você deixar uma meia largada no chão. Fale isso no ambiente fora do contexto estresse, fale com respeito, com amor, garanta que o seu marido, sua esposa se sente amada, valorizada. Tenta compreender essas coisas pequenas, às vezes você nem falou que não gosta. Você tem que falar, eu gosto disso, daquilo. Então tenha esse alinhamento de expectativas para você evitar frustrações dentro do seu casamento. Comece a falar de relacionamento, tempo de família. Isso é muito importante para você evitar frustrações. E importante você sempre trazer a presença de Deus e os valores de Deus. Quando você fala de amor, se você decidiu amar a sua esposa, traga o que é o amor. O amor é você decidir entregar para sua esposa. Eu entender e respeitar o meu marido. Então, quando você traz no contexto do relacionamento verdadeiro, o que é amor, então você evita o que é frustrações dentro do seu casamento. Eu sei que é um assunto bem vasto, mas é só para você ter um pequeno detalhe. Então, se você não quer passar por decepções, você precisa caminhar sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em um ambiente familiar, nós precisamos sempre manifestar com atos e palavras. Quando nós amamos os nossos pais, os nossos cônjuges e filhos, porém, se nós não amarmos, não conhecermos do que a Escritura diz a respeito sobre o verdadeiro amor, não saberemos como amar. Por esse motivo, nós devemos ter cuidados para expressar somente aquilo que nós aprendemos de Cristo quando Ele esteve aqui nesse mundo. Portanto, amar a sua noiva, Ele morreu por nós. Além disso, por meio da nossa intimidade com Ele, nós saberemos a outra forma, a mais correta, de demonstrar como nós cuidamos daquele que nós amamos. E evitaremos frustrações.
Então pense, solteiros, esse é o seu desafio. Veja os defeitos de quem você ainda vai a se relacionar ou está se relacionando, avalia o que ele tem com as outras pessoas, veja o objetivo, os sonhos, as vontades, as metas do que ele pensa, faça um planejamento com ele e depois verifique se ele tem os princípios da Bíblia, ou princípio que você está acostumado. Agora, o casado, você leia as 5 linguagens do amor e tente perceber como a outra pessoa quer ser amada, ela está disposta de ser amada. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!